Abra comigo sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 5. Hebreus, capítulo 5. Hebreus, capítulo de número 5, versículo 8 ao versículo 10, diz assim: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio ser a causa da eterna salvação, para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus apaga os nossos pecados, e Ele faz um caminho, nos dando o direito de vida eterna, de salvação eterna, de comunhão acessível ao Pai. Você sabe o que significa pontífice? Pontífice? É o sacerdote máximo da Igreja Católica. Mas você sabe o que significa pontífice? Fala de ponte. É um fazedor de ponte, é o que faz a ponte entre os homens e Deus. Pontífice. É a mesma coisa que a palavra religião, que é do latim religare. Ou seja, ligar outra vez, o que está desligado, ligar. Jesus é o sumo pontífice. Aliás, ele é o único pontífice. Aos homens cabe a confusão do rosto. Então se dá a atribuição a outros homens, dizendo: olha, esse homem é um pontífice. Meu irmão, não é. O único que pode ligar o homem a Deus é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Porque a Ele não foi tomada a vida, Ele deu e tornou a tomá-la. O único pontífice é o Senhor Jesus Cristo, que deu a vida e tornou a tomá-la. O que cumpriu os mandamentos do Senhor. O que cumpriu as palavras proféticas deixadas pelos profetas do Antigo Testamento. A Ele, que é da ordem de Melquisedeque, a ordem do sacerdócio sem começo e sem fim. A Ele sim, o sumo pontífice, a ponte, aquele que nos liga ao Senhor. E só por meio dele é que nós podemos estar ligados no Senhor. Só por meio dele que nós podemos entrar no céu pelas portas. Eu louvo ao Senhor, porque o Senhor Deus escolheu para nós o melhor dessa terra, irmãos. Eu louvo ao Senhor, porque o Senhor não deixou nenhuma dúvida para que nós pudéssemos nos perder, mas Ele deixou a certeza da fé, para que nós entrássemos com ousadia nos santíssimos lugares por meio de Jesus Cristo. Quando Jesus disse: está consumado, o véu se rasgou de alto a baixo, e não há mais separação entre nós e o nosso Deus. Não é a religião que nos apresenta a Deus. A religião foram criadas pelos homens. Religare, ligar de novo. O que nos liga a Deus é a fé no Filho de Deus. A todos quantos creram, deu-lhe o poder de ser feitos filhos de Deus. Abra comigo em 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: porque para isso sois chamados, para que também Cristo, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, e nem na sua boca se achou engano,
o qual, quando o injuriavam, não injuriavam, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Amém, irmãos? Em 1 Pedro mesmo, no capítulo 4, só uma página para frente, o versículo 1 diz: ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós como esse pensamento, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Hebreus capítulo 2, um pouquinho para trás, versículo 10, diz assim: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos, a glória consagrasse pela aflição o príncipe da salvação deles. Porque assim, o que santifica como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas, e eis que tudo se fez novo. O Senhor te chamou para uma tão grande salvação. E quando você olha para a cruz do Calvário, quando você entende o sacrifício que Jesus fez naquela cruz, quando você dedica a sua fé no sacrifício que Ele fez em Cristo Jesus, agora já não há mais condenação para você, agora já não há mais peso de culpa sobre os seus ombros, agora não há mais pecado que possa ser jogado no seu rosto, porque todos os pecados foram apagados pelo sangue de Jesus Cristo. E eu e você não somos mais escravos do pecado como outrora éramos. Nós não podíamos escolher, éramos escolhidos pelo pecado. Agora nós podemos escolher entre o certo e o errado, entre o santo e o profano, entre o limpo e o sujo, entre amar a Deus ou não amar a Deus. Você não é obrigado mais a viver pecando, você não é mais obrigado a viver no pecado, porque do pecado nós somos livres por meio de Cristo Jesus. E se nós pecamos hoje, não é mais por causa da nossa natureza pecaminosa, mas é simplesmente porque nós escolhemos pecar. É simplesmente porque nós escolhemos viver no pecado. E não há como achar uma desculpa e dizer: pastor, mas eu sou fruto do pecado, a minha carne coisa nenhuma. Quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que o Senhor fez tudo novo. Eu e você temos o direito, eu e você temos o poder de escolher entre o certo e o errado, entre pecar e não pecar. O Senhor venceu o pecado naquela cruz, queridos. Ele venceu. E nós temos que escolher, ou viver em santificação, em santidade diante do nosso Deus, ou então mergulhar nas lamas, ou no lamaçal do pecado. Mas saiba de uma coisa, isso sempre é uma escolha nossa. E nós não podemos atribuir isso a ninguém. A ninguém, não se engane, a ninguém. Outrora, antes de aceitar a Jesus Cristo, éramos dominados pelo pecado. Mas agora, em Cristo Jesus, somos nova criatura e o pecado não nos pode dominar mais. Quem é do Senhor não vive pecando. Aquele que peca e vive no pecado e vive pecando não é de Deus, não conheceu, e o Espírito do Senhor não está nele. Não se engane. Pastor, palavra forte é essa, mas verdadeira. Forte, mas verdadeira. Quem é de Deus não vive no pecado. Somos pecadores porque nascemos nesse corpo, mas temos a escolha de fugir da aparência do mal. Hebreus capítulo 5, ainda, aí em Hebreus capítulo 5, versículo de 8 a 9, diz assim: e sendo ele consumado, veja a palavra consumado, quantas vezes ela aparece? E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação por todos os que lhe obedecem. Eu li esse versículo, mas quero ler de novo o versículo 9, o versículo 10. E chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muitos temos que dizer,
de que difícil interpretação, porquanto vós fizeste negligente para ouvir, porque devendo já ser mestre, pelo tempo ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E se vos haveis feito tais que necessitais de leite e não do sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentimentos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Amém, irmãos? Quem entendeu essa palavra, diga glória a Deus. Veja, nós não somos mais meninos para estar novamente precisando ouvir os primeiros rudimentos. Nós não somos mais meninos para ter que tomar leitinho na boca. Mas nós já passamos a fase de menino. Nós entendemos o propósito daquela cruz. Entendemos o propósito da morte do Senhor Jesus naquela cruz. Então nós não somos mais meninos. Nós nos alimentamos de alimento sólido. E o alimento sólido diz que nós não precisamos mais ser ensinados naqueles rudimentos iniciais. Mas nós já sabemos que podemos escolher, como diz a Escritura, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo, como diz as Escrituras, escolhendo entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o santo e o profano. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Colossenses capítulo 2. Vamos voltar para o Novo Testamento. Vamos mais para frente. Colossenses. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Colossenses, aleluias, capítulo 2, versículo 14. As horas voam. E havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou beber, ou por causa dos dias de festas e de lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine ao seu bel prazer, com um pretexto de humildade e de culto aos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchados na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, do qual todo o corpo provido, organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Nossos pecados todos foram ali cravados na cruz, e Deus deu para a gente o direito de crescer como o corpo de Cristo, a chamada igreja do Deus vivo, a chamada agência de Deus, lugar aonde o Senhor reúne os seus filhos e com uma mesma fé Ele consegue trazer e formar juntas e ligaduras, ligando um no outro. Por meio da fé que nós temos em Cristo Jesus, nós podemos clamar ao Senhor e Ele nos ouve. E Ele se apressa em vir ao nosso auxílio. E Ele vem em nossa direção para sanar as nossas dificuldades, para alcançar e resolver os nossos problemas. 5 anos se passaram. Muitas pessoas que iniciaram esta obra conosco já não estão mais aqui conosco. Outros aqui estão conosco. Novas pessoas chegaram. Quantos milagres você já viu? Quantas coisas lindas já aconteceram na sua vida mediante a oração da igreja? Quantos testemunhos você ouviu de câncer curado, de leucemia, de tantas outras coisas, de casamentos que foram restaurados, de portas de emprego que se abriram, de prosperidade que chegou, de providências as mais adversas que o Senhor realizou no meio de nós. Será que tudo o que aconteceu
É simplesmente obra do acaso? Não, não é. O Senhor em todo o tempo esteve conosco, nos abençoando, nos ajudando, nos fortalecendo, nos dirigindo, manifestando através de nós e para nós a sua glória. É por isso que até aqui nós temos vencido. É por isso que nós podemos dizer que até aqui o Senhor Deus nos tem ajudado. Querido, há 700 anos antes de Jesus Cristo, Isaías já escrevia no seu texto, Isaías 53, capítulo 53, que ele não teria parecer e nem formosura, que ninguém que olhasse para ele o desejaria, que ele seria desprezado, o mais indigno. E assim o foi. Assim o foi em todo o tempo. Ele foi como um cordeiro levado ao matadouro.